Salve galera do canal, estamos chegando, Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Nocaute, então já deixa o like, também se inscreve aí no canal, tá bom? Nesse vídeo aqui a gente vai misturar um pouquinho as coisas, falamos de algumas notícias e também vamos trazer aqui as perguntas que vocês me mandaram através desse WhatsApp que tá aparecendo aqui embaixo. Se você ainda não mandou a sua pergunta, bola uma pergunta muito interessante, tá bom, pessoal? A maior parte aqui das perguntas que a gente recebe são perguntas de lutas que ainda não aconteceram, são perguntas sobre o mesmo assunto, só sobre o Borrachinha e o Adesanya. Acho que eu recebi aqui umas 20 perguntas mais ou menos. Então, bola uma pergunta bem interessante aqui pro vídeo, porque aí as chances de você aparecer aqui no canal são maiores, tá bom? Mas eu agradeço aqui de coração todo mundo que tá mandando os vídeos, tá bom? Vamos lá, eu vou falar rapidinho aqui de algumas notícias e aí depois eu vou para as perguntas aqui de vocês, tá bom? Vamos começar falando aqui um pouco, galera, do Demian Maia, o brasileiro. Ele que acabou logo após a derrota pro Gilbert Durinho, ele falou que seria realmente a sua próxima luta, a última da carreira. Ele colocou dois nomes, um era o Donald Cerrone e o outro era o Diego Sanches. Para quem não lembra, Cerrone perdeu pro Conor McGregor na última e o Diego Sanches estava tomando uma surra ali do Michel Demolidor, mas aí teve toda aquela polêmica lá da joelhada e ele acabou ganhando os pontos ali da luta, venceu por desclassificação do brasileiro. O Diego Sanches, ele gostou do desafio do Demian Maia, inclusive aceitou a luta e fez essa publicação aí que eu vou colocar na tela, olha só. Ele acabou marcando aí o Sean Shelby, marcou o Dana White, marcou também o Demian Maia nessa publicação que está lá no Instagram. Então, pelo Diego Sanches, tudo ok, ele aceita fazer essa luta com o Demian Maia, e o Maia também já tinha pedido essa luta algumas vezes. Eu acho que é um combate muito bom pro Demian se aposentar. Eu não vejo o Diego Sanches como favorito contra o Demian Maia, eu acho que o Demian tem condição sim de vencer essa luta contra o Diego Sanches. O Sanches é um cara que ele nunca foi finalizado na carreira, mas sempre tem uma primeira vez, ainda mais quando você está enfrentando o Demian Maia. Na minha opinião, eu acho que o Demian Maia será favorito contra o Diego Sanches. O Sanches teve uma queda de desempenho, na minha opinião, bem maior do que o Demian Maia, se a gente for puxar as últimas lutas aí do Diego Sanches. Então, pra mim, vai dar Demian Maia. Eu acho que ele fecha a carreira com vitória dentro do UFC. Segunda notícia aqui que eu quero comentar um pouquinho, tá lá no Instagram do Fabrício Verdun, pessoal. O Fabrício Verdun tem um canal no YouTube também, que é muito legal o canal dele, mas ele fez esse videozinho aí junto com o Lyoto Machida. Olha só, eles estão ali ensinando como que você vai treinar agora com todo esse problema aí do coronavírus, as academias fechadas. Eles ensinaram um jeito de você poder treinar sem ter contato. Fizeram uma sombrinha, como é conhecido aí no mundo aqui das academias. Você fica ali treinando a movimentação sem encostar no seu adversário, mas ao mesmo tempo tá treinando ali a técnica, a movimentação. Então foi uma forma que o Fabrício Verdun encontrou para treinar. O Verdun, que tem luta marcada agora no UFC 250 em São Paulo, vai pegar o Alexei Oleinik e vamos aguardar para ver se até lá todo esse problema aí já cessou e se realmente vamos ter esse evento em maio aqui em São Paulo. Fala galera, tá eu, Lyoto, aqui na praia. A gente acabou de fazer 5 km de corrida e agora vou mostrar para vocês um exercício para manter a distância e continuar o treinamento. Pode ser em casa, pode ser aonde for, pode ser sozinho também. Fala alguma coisa, Lyoto. Não vou falar nada, tá bom? Tá não, fala aí, Lyoto. Fala alguma coisa aí pra... Vai pra trás que eu vou falar agora. Tá bem, vai pra trás e fala tu. É isso aí, galera. O tipo de treinamento é tipo um drill, uma sombrinha. Não encosta muito. E dá pra trabalhar a distância, dá pra soltar os golpes, ao mesmo tempo se exercitar. Não encosta muito não, não encosta nada. Não encosta muito não, fica aí. Então vamos lá. Agora eu vou mostrar também como se fosse sozinho. Valeu, mostra um pouquinho sozinho. Sozinho. Então é isso aí, galera. Se todo mundo fizer a sua parte, a gente vai estar menos contaminado, menos pessoas possíveis, para poder os hospitais terem, né, leito para todo mundo,
né, para todo mundo poder ser curado dessa epidemia, tá? Valeu, obrigado aí. Hey! Dana White, presidente do UFC, achou um lugar para Khabib contra Ferguson. Tá uma polêmica danada também em cima dessa luta, não vai ser mais em Nova York. Olha só onde o Dana White sugeriu, hein? Lá na Lua, dentro de uma cápsula. O Dana White fez aí essa brincadeira que, na minha opinião, até é legal, né, cara? É legal que você vê que até o presidente do UFC tá tendo que fazer piadinha relacionada a essa luta, de tanto que ela é zicada, cara. Eu vou colocar uma foto aí que mostra todas as encaradas entre Ferguson e Khabib. E até hoje nunca saiu, cara. São 5 vezes que ela foi marcada e a gente tá muito próximo aí de ter o 5º adiamento. Seria realmente lastimável se tudo isso aí realmente se concretizasse. Talvez o Dana White alugue um jatinho aí da NASA, leve o Khabib e o Ferguson lá pra Lua e faça essa luta lá. Aí não tem problema nenhum, né? Mas vamos lá então, última notícia aqui que a gente quer comentar um pouquinho depois dessa piadinha aí do Dana White. E vamos falar um pouquinho novamente de demissão de lutador, cara. É um assunto chato, eu não gosto de vir trazer isso aqui no canal, mas infelizmente o UFC cortou geral, 13 lutadores foram demitidos, 3 brasileiros, Thalita Bernardo, Marcos Mariano e também a Isabela de Pádua. Então 3 brasileiros dançaram. Também tivemos aqui a demissão do Chance Hill Country, do Cyril Arsket, do Khalid Mustafayev, o Don Yilmaz, também o Matthew Lopes, o Xiong Lu, Kai Propelek, Tanya Evinger, Judy Esquibel, além do Maybach Taisumov. Na minha opinião, de todos eles, cara, o Taisumov não poderia jamais ser mandado embora do UFC, cara. Olha só o Sherdog dele, eu vou colocar na tela aí. Olha a sequência dele, cara. Ele vinha numa fase ali muito boa na carreira, não sabia o que é derrota ali há muito tempo, até perder pro Carlos Diego Ferreira, mas acontece que esse russo, ele tem muitos problemas para conseguir o visto para lutar nos Estados Unidos. Então, na maior parte das lutas do Taisumov, ele lutava na Europa. Isso aqui acabou deixando a situação dele delicada dentro ali com o UFC, que achou melhor dispensar o Taisumov, mas que é um baita lutador que vai reforçar Bellator, que vai reforçar o ONE ou algum evento russo. Com certeza vai, cara. É um excelente lutador o Taisumov. E, na minha opinião, o UFC não deveria ter abrido mão de um bom lutador como este. Vamos lá agora para as perguntas aí de vocês. Eu vou colocando uma na sequência da outra, serão 3 aqui no vídeo. Vamos lá com a primeira. E aí, Zé Augusto, beleza? Aqui quem fala é o Varley do canal BWA. Eu acompanho o seu trabalho já há muito tempo, admiro o seu trabalho, sou inscrito já há bastante tempo no seu canal e queria fazer uma pergunta muito importante, porque eu vejo que você é um cara que tem uma capacidade muito grande de observação sobre os lutadores. Eu queria saber de você, o que você acha do Paulo Borrachinha, depois que passar aí por essa aprovação com a Adesanya, se ele vencer, ele resolver enfrentar o John Jones. Tendo em vista que o John Jones, ele está já em decadência, né? Teoricamente, é um dos melhores lutadores que eu acho do mundo. E eu queria saber de você, e aí, o Paulo Borrachinha com esse punch dele, com essa capacidade de nocaute que ele tem monstruosa, ele com um peso, claro, 94 quilos, provavelmente ele vai bater 100, 104 por aí no dia da luta. Você acha que o Paulo Borrachinha, acima de 100 quilos, conseguiria bater o John Jones? Tá essa pergunta aí pra nós. Valeu, amigão. Um abraço e fica com Deus. Obrigado aí pela sua pergunta, Varley do canal BWA. Bem, sobre o que você falou aqui no vídeo, cara, eu acho que o Borrachinha, ele é um meio pesado, que eu não sei como que ele consegue cortar peso pra lutar de peso médio, cara. O Borrachinha é gigantesco pra categoria dos médios, ele é muito forte realmente pra um peso médio, é um cara que corta bastante peso, mas vai chegar um ponto na carreira do Borrachinha que ele não vai conseguir cortar mais. Eu acho que é natural que uma hora ou outra ele suba para a categoria de cima, mas eu vejo isso ainda um tanto quanto distante. Na minha opinião, o Borrachinha, ele tá agora aí com essa luta com a Adesanya praticamente casado, então vai depender muito do que vai acontecer nessa luta. Se o Borrachinha vencer o Israel Adesanya, é bem provável que ele deva ficar no peso médio, defender esse cinturão algumas vezes, fazer meio que o seu histórico como peso médio, tentar colocar o seu nome ali como um dos melhores pesos médios de todos os tempos. Então eu acho que tem muita luta pra gente pensar em John Jones, mas
como a sua pergunta foi relacionada ao Jon Jones, eu acho que o Jon Jones, ele é um lutador muito completo, ele joga sempre aí em cima do que o adversário não propõe tanto risco para ele. Embora, eu vou colocar um parênteses aqui, o Jones que enfrentou o Anthony Smith quis se testar, o Jones que enfrentou o Marreta também quis se testar na trocação com o Marreta, e o Jones que enfrentou o Dominic Reyes quase viu a viola indo pro saco, tentou quedar algumas vezes, não conseguiu, e acabou trocando com o Reis também a luta inteira. Então correu muito risco aí de perder o cinturão nessas 3 lutas. Pra mim, ele perdeu pro Marreta, perdeu também pro Reis, então ele perdeu 2 nas últimas lutas aqui, o Jon Jones, que acabou ganhando aí na papeleta dos juízes. Mas eu acho que o Borrachinha tem sim condição de subir, de fazer uma boa luta com o Jones. Agora, a questão toda é qual Jones vai estar ali. Se o Jones vier pra trocar pancada com o Paulo Borrachinha, a gente viu o que o Borrachinha fez ali com o Romero, cara. Ele encurtou a distância, colocou o Romero na grade e usou muito ali da força. As pancadas do Borrachinha realmente machucam, ele é um pegador, mas ao mesmo tempo teria que pensar na questão do condicionamento físico, como é que ele vai chegar para essa luta, também tem tudo isso. Então é uma soma de vários e vários fatores, mas para mim numa futura luta entre os dois, eu acho que o Jones, ele tentaria colocar o Borrachinha para baixo, algumas vezes se vê que não consegue derrubar, e ele poderia até ficar trocando em pé, tentando manter ali o controle de distância, mas em algum momento o Borrachinha conseguiria encurtar. Acontece que o Jones está acostumado a tomar mãozadas aí de lutadores até que já lutaram de peso pesado. Por exemplo, o Daniel Cormier é um cara que bateu muito no Jones, principalmente ali na primeira e em alguns momentos da segunda luta. E o Jones mostrou que tem queixo, aguentou pancada naquela luta. Então, numa futura luta entre os dois, eu acho que eu apostaria aqui no Jon Jones para vencer o combate. Eu vejo ele com mais ferramentas no momento aqui do que o Borrachinha. Mas como eu falei, vai demorar muito até lá na frente e tem muita água para correr ainda. Vamos lá então para a segunda pergunta aí de hoje. E aí, Zé, beleza? Acompanho muito seu canal, viu? Parabéns aí pelo trabalho. Então, eu tenho uma pergunta para você. Vai rolar agora a luta entre Ferguson e Khabib no dia 18. São realmente 2 lutadores incríveis. A minha pergunta é a seguinte: independentemente do vencedor dessa luta, você já considera os dois maiores e melhores pesos leves da história do MMA, ou até mesmo do UFC? O que você acha disso? É uma pergunta que com certeza reflete minha curiosidade sobre o que você vai falar. Enfim, parabéns aí por todo o trabalho, fico aguardando. Até mais. Muito bem, tá então a pergunta do Jonathan César, ele de Brasília. Muito obrigado pela pergunta, Jonathan, muito boa, aliás, a sua pergunta, cara. Muita gente colocava o BJ Penn como o maior peso leve de todos os tempos. O BJ Penn defendeu ali o cinturão dos leves, mas era outra época, cara, sem querer desmerecer tudo que o BJ Penn fez na sua carreira, mas ele continuou lutando, então acabou meio que tendo uma manchada nesse legado que ele construiu. Na minha opinião, atualmente, o maior peso leve, eu colocaria assim o Khabib Nurmagomedov, pela sequência do russo, por tudo que ele já fez, o que ele já mostrou dentro do octógono. Então, pra mim hoje ele é disparado o número 1, mas a gente tem que pontuar também aí que o Tony Ferguson vem fazendo também é algo extraordinário. São 12 ou 13 vitórias aí na sequência, não me recordo agora aqui bem certinho a sequência dele, mas é um lutador também fenomenal, já foi campeão interino da divisão, e é uma luta que pra mim define sim o maior peso leve de todos os tempos. Eu acho que eles ainda podem se enroscar novamente aí no futuro, pode ter até uma revanche ou quem sabe até uma trilogia, dependendo aí do resultado dessas lutas entre o Khabib e o Tony Ferguson. Então, na minha opinião, eles vão se enfrentar ainda mais vezes no futuro, e pra mim, eu concordo aí com o que você falou, eu acho que quem vencer essa luta será sim o maior peso leve de todos os tempos. BJ Penn talvez fique ali em terceiro, independente aí de todo o legado do BJ Penn, mas eu acho que Tony Ferguson e Nurmagomedov são sim os 2 maiores. Fala, Zé, do canal Nocaute. Aqui quem tá falando é o Alex de Recife. Zé, eu queria que você falasse um pouco sobre os brasileiros que estão se dando bem fora do UFC. A gente sabe que tem muita gente boa aí fora e que eu queria que você falasse um pouco, e é isso aí, é nóis.
Muito obrigado pela sua pergunta, Alex, lá de Recife. Um grande abraço para todos de Recife. Muito boa também a sua pergunta, Alex. Eu vou tentar numerar pelo menos 3 aqui. A gente tem muitos brasileiros em outros eventos. Eu não acompanho tanto assim os outros eventos aqui, tirando o UFC e Bellator. Então eu vou tentar dar uma resumida aqui nos 3 que, na minha opinião, talvez sejam aqueles que melhor representam o Brasil hoje, além do UFC. Talvez eu até cometa aqui algum erro, talvez até tenham outros brasileiros que eu não vou mencionar aqui no vídeo, mas vocês me ajudam colocando aqui nos comentários, a gente pode até fazer um vídeo na sequência sobre isso também, tá bom? Mas eu numerei 3, cara. O primeiro deles é o Bibiano Fernandes. O Bibiano Fernandes, ele é o atual campeão na categoria peso galo. Das últimas 17 lutas do Bibiano Fernandes, ele tem 16 vitórias. E a sua única derrota nesse meio tempo foi em 2018 para o Kevin Bellington. Ele fez 4 lutas contra ele e ganhou 3. Essa única derrota dele foi numa decisão dividida. Ele é o atual campeão ali do One Championship e ele é um lutador excelente, tanto em pé como no chão, é muito completo, tem 9 finalizações no cartel, tem 2 vitórias por nocaute, ganhou 12 por decisão e é um lutador que tá aí com 24 vitórias, são 4 derrotas no cartel, já tá com seus 39 aninhos e mesmo assim segue na ponta, segue como campeão lá do One Championship. No Bellator, eu puxei 2 nomes aqui. Tudo bem que a gente tem também ali a Cris Cyborg, mas a Cyborg, ela já era campeã do UFC, então não vou colocar ela aqui na conta. Mas não podemos deixar de falar aqui de Douglas Lima. Douglas Lima, ele era campeão do meio médio, perdeu o cinturão para o Rory MacDonald, aí voltou, venceu o Andrei Koreshkov, depois nocauteou o Michael Venom Page e na final do GP se encontrou novamente com o Rory MacDonald e aí dominou por 5 rounds e acabou recuperando o cinturão. Vai ter o maior desafio da sua carreira agora contra o Gegard Mousasi, valendo o cinturão do peso de cima, do peso médio. Se ele vence o Mousasi, na minha opinião, já pode colocar ele como um dos maiores também de todos os tempos. E mais um brasileiro que a gente tem que colocar aqui é o Patrício Pitbull, cara. Não tem como você falar de eventos além do UFC e não citar o Patrício Pitbull, cara. Olha a sequência de vitórias dele. Vou colocar aí na tela. Campeão do peso de baixo, do peso pena, aí subiu para pegar o Michael Chandler, que talvez seja o maior peso leve da história do Bellator. Foi lá e nocauteou o Chandler no primeiro round. Então a gente só tem que aplaudir tudo que o Pitbull vem fazendo lá no Bellator. Está agora no GP. Enfrentaria o português Carvalho agora neste evento que foi cancelado do Bellator, mas em breve vai acontecer essa luta. Para mim ele é favorito e deve sim chegar talvez aí na final desse GP, quem sabe uma luta dele contra o AJ McKee, é o que todo mundo quer ver nesse GP, mas na minha opinião seriam esses 3, o Bibiano Fernandes no One Championship e o Douglas Lima, também o Pitbull, no Bellator. Eu sei que eu deixei alguns nomes aqui de fora, mas aí vocês me ajudam, tá bom? Comentem embaixo qual lutador a mais vocês acrescentariam aqui nessa lista, tá bom? Eu vou terminando esse vídeo por aqui, galera. Não esquece de deixar o like, de se inscrever. Se você ainda não mandou o seu vídeo, quer aparecer no canal Nocaute, WhatsApp aparecendo na tela, manda o seu vídeo, uma pergunta bem legal. Bola uma pergunta interessante para você poder aparecer aqui no canal, tá bom? Grande abraço para todos, eu volto logo mais. Até lá, tchau, tchau e fui.